Lá no Piauí existe um lugar espetacular, um monumento geológico que jorra água sem parar há décadas. E o mais impressionante de tudo, ele nasceu de um erro. Pois é, essa é a história incrível dos Poços do Violeto. Pensa bem nessa pergunta. Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos mergulhar nessa história para entender como uma busca por petróleo que deu errado acabou revelando uma riqueza muito, mas muito maior e deu origem a um dos fenômenos com água mais impressionantes do mundo. E o tempo que isso dura de cair o queixo. Esse geyser que foi criado por acidente está jorrando água sem parar há mais de 50 anos. 50! É uma demonstração absurda da força da natureza que foi libertada quase que sem querer. Tá. Para a gente entender a dimensão real disso, primeiro a gente precisa saber o que exatamente são esses poços, o que torna esse lugar tão especial assim. Olha, não estamos falando de um poço qualquer, não. Os Poços do Violeto são o maior complexo de poços que jorram água sozinhos no Brasil inteiro. É um fenômeno reconhecido no mundo todo. Eles são um verdadeiro símbolo da riqueza de água que existe lá no Vale do Gurgueia, no sul do Piauí. E agora, vamos para a parte mais curiosa da história, né? Como é que tudo isso começou. O fato de não ter sido de propósito torna tudo ainda mais fantástico. A história toda começa lá em 1973. A missão era procurar petróleo, mas a broca gigante acabou atingindo algo totalmente inesperado, o aquífero Cabeças. Pensa num reservatório de água imenso, sob uma pressão absurda. O resultado? Uma erupção de água com 70 metros de altura. E desde aquele dia, nunca mais parou de jorrar. Então, qual é a mágica? Qual é a ciência por trás dessa força que nunca acaba? Vamos dar uma olhada nos números e na geologia que mantém essa maravilha toda funcionando. A escala disso aqui é simplesmente impressionante. A vazão, ou seja, a quantidade de água, é de 1 milhão de litros por hora. Isso dá quase 30 milhões de litros por dia. Para ter uma ideia, é água suficiente para encher mais de 10 piscinas olímpicas, todos os dias. É muita, muita água. E de onde vem essa força toda? O poço principal vai fundo, viu? Atinge 1.000 metros de profundidade, se conectando a esse reservatório gigante debaixo da terra. É essa profundidade toda que cria a pressão imensa que empurra a água para cima sem precisar de bomba, sem parar nunca. E a idade dessa água é o que deixa tudo ainda mais especial. Ela vem de rochas de arenito de uns 390 milhões de anos atrás. Basicamente, é uma água pré-histórica, guardada por um tempo que a gente nem consegue imaginar, até ser libertada por aquele acidente. Agora, se alguém for visitar o local hoje, não vai mais ver aquela erupção de 70 metros. O jato de água é controlado ficando em torno de 30 metros. Mas isso não é porque a força diminuiu, não. É uma medida inteligente para garantir que o aquífero continue com pressão por muito tempo, sabe? Para preservar para o futuro. E para fechar o pacote de maravilhas, a água não é fria. Ela é termal, já sai da terra quentinha, numa temperatura super agradável. Essa característica, claro, torna o lugar perfeito para lazer, como a gente vai ver agora. Porque além da ciência, tem o lado humano da coisa. Como é que essa força da natureza foi transformada num ponto de referência para a região e um destino para tanta gente? A localização dele ajudou demais. Fica ali, na beira da BR-135, uma rodovia bem importante. Com o tempo, os poços viraram mais do que uma curiosidade. Viraram um ponto de parada essencial para viajantes e, claro, uma fonte de diversão e de renda para a comunidade local. E o legal é que o local continua melhorando. Com investimentos recentes, a experiência de quem visita está bem melhor. Agora o acesso tem calçamento, tem placas de sinalização e até uma piscina pública que usa essa água morninha que jorra direto do poço. Demais, né? Essas melhorias todas na infraestrutura foram possíveis por causa de recursos que vieram de uma emenda parlamentar. Foi um investimento que ajudou a modernizar o acesso e a valorizar ainda mais o potencial turístico da área. Com tanto potencial assim, fica a pergunta: o que o futuro reserva para os Poços do Violeto? Existe um desafio enorme pela frente, mas também uma oportunidade gigantesca. Pois é, o grande plano para o futuro é usar toda essa abundância de água de uma forma ainda mais produtiva. O objetivo é conseguir canalizar esse volume todo para irrigação, o que poderia literalmente transformar a agricultura em todo o Vale do Gurgueia. Fica essa reflexão no final. Os Poços do Violeto nasceram de um erro na busca por um tipo de riqueza, o petróleo, mas acabaram revelando outra, muito mais viva e duradoura. A grande questão agora é como essa herança, que veio por acidente, pode ser aproveitada ao máximo para construir um futuro ainda mais próspero para toda a região.